conforme programação, os canais do psiquismo. Isto quer dizer que nós vamos tentar fazer uma síntese dos processos que se desenvolvem na área espiritual, passando pelo perispírito, chegando à área física ou material. Este mecanismo não é de hoje. O homem se pergunta sempre sobre isto. Antes de Cristo, por exemplo, todos aqueles filósofos, os filósofos de Alexandria, toda aquela equipe grega com o nosso grande pai de todos eles, Sócrates, o Platão, o Pitágoras, que foi o maior de todos eles vicejaram e trabalharam num processo dessa natureza, e sempre visando a condição espiritual. No século II, Galeno já coloca duas posições, falando no pneuma animal, no pneuma vital. Depois, no século XVII, há uma dicotomia natural e benfazeja, porque começa uma parte que podemos chamar de espiritual e científica, com Descartes, quando Descartes admite aquele dualismo, matéria e espírito. E ainda com uma conotação muito interessante das suas assertivas, quando ele falava sobre a glândula pineal, que, aliás, ele repetia os que filósofos de Alexandria diziam, muitos anos antes de Cristo, que a alma é o hóspede misterioso da glândula pineal. Ainda mais, no século que vai se avançando, o século XIX, este então já há, indubitavelmente, uma posição de duas vertentes, a material e a espiritual. Aí nós vamos ter com Broca, com aquele seu grande estudo, depois daquele célebre cliente que só falava uma sílaba, porque ele tinha uma afasia completa, depois dos estudos pós-morte deste indivíduo, chegaram à conclusão da existência do centro da palavra, que até hoje é chamado centro de Broca. Daí nasce uma espécie de uma posição científica, materialista, o que é uma coisa muito boa, pelas pesquisas, etc. Mas, ao lado disso, as fontes espirituais começam a nascer. Então, a grande fonte espiritual partiu dos hipnotistas, porque os hipnotistas começaram a penetrar na alma e, com os seus aconchegos, com os seus modelos, com os seus trabalhos, deram uma variação muito grande nesse processo. E essas coisas vão se completar muito bem com os psicologistas. Aparece o nosso Freud, posteriormente o Jung, e aqueles todos que construíram a psicologia transpessoal, a psicologia além da persona. Então, esses indivíduos que vieram depois do nosso Jung são indivíduos interessantes, porque é o Assagioli da psicossíntese, a hierarquia das vontades, das coisas do Marloff, e hoje o Stanislaw Grof está um pouco na moda, porque ele trata dessas coisas todas, trata de mediunidades e de tudo, com seus termos engraçados até, xamânicos, e uma série de coisas muito interessantes sobre a mente humana com o seu trabalho, que é um trabalho realmente de pesquisa e de muito interesse. Mas essa psicologia transpessoal teve o seu grande avanço, essa aqui é a condição, foi com as informações espirituais. E as informações da nossa Joana de Ângeles, com a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Aí nós vamos ter aqueles livros notáveis que foram aparecendo, O Homem Integral, Plenitude, O Ser Consciente, uma série deles, e inclusive um livro que para nós atinge uma espécie de altura espiritual muito significativa, que é Amor, Imbatível Amor. Então, esses indivíduos todos, inclusive o espírito de Joana de Ângeles,
concretizaram muito essa ideia do processo de espiritualidade. Então, com esse introito, essa estrutura histórica que nós passamos rapidamente, porque o tempo nosso é de relógio curtinho e pequeno, não é de relógio grande, de maneira que nós temos que fazer um voo maior. Com isso, nós, com os estudos espíritas, com a nossa condição de médico, psiquiatra, de um tempo mais difícil do que agora, porque não tínhamos essa bioquímica bastante interessante para os comportamentos e tantas outras coisas mais, não se conhecia muita coisa da mente humana, muito menos os neurotransmissores, era uma coisa aqui e outra ali. Então, diante disso tudo, com esses trabalhos, a nossa pequena experiência e as leituras destes livros, e uma coisa interessante que precisamos dizer aos companheiros, com 15 anos de estudos nas sessões espíritas de esclarecimentos espirituais, entre parênteses, sessão de desobsessão, nós computamos um esquema, onde tem uma pitada freudiana, um colorido bem acentuado do Jung e aqueles que compuseram todo este processo. Com isso, nós ousamos fazer um esquema onde os companheiros vão compreender que é uma hipótese de trabalho, mas não é uma hipótese apanhada no tempo, porquanto muitos fatos na periferia material, na zona consciente ou física, nos mostraram a possibilidade de erguer o dito esquema que nós vamos começar. Aqui está um esquema do psiquismo, uma hipótese de trabalho. Nós acreditamos nisto como uma verdade. Digamos, não é a verdadeira verdade, é a nossa pequena verdade, que amanhã vai se modificar por umas tantas coisas. Nós tivemos que dividir esses campos para a nossa compreensão. Eles se entrelaçam, porque são campos dimensionais, absolutamente diferentes, por vibrações que lhes são adequadas. Mas mesmo assim, nós não podemos colocar um limite neste processo e o fizemos por uma questão só pedagógica, para o nosso estudo esquemático. E assim nós teríamos daqui até esta zona daqui, o espírito, a zona espiritual, o envelope do espírito, o corpo mental, conforme o nosso André Luiz defende. E confessamos, colocamos isto aí por causa do André Luiz, por causa do senhor doutor André Luiz. Seguindo-se, nós teríamos o perispírito com seus componentes duplo etérico e o corpo físico. E assim, nós podemos dividir este potencial em personalidade, que é o nosso ego, aquilo que se modifica constantemente em cada etapa reencarnatória, porque nós tomamos um novo corpo. E os outros elementos que persistem na imortalidade do próprio espírito. Alguns com algumas modificações desta área, mesmo porque o duplo etérico também ele é sujeito ao desaparecimento pela desencarnação. Não logo, mas ele desaparece também nos processos que acompanham a cadaverização do corpo físico. Assim nós teríamos a personalidade e o elemento da individualidade, que é uma composição de totalidade desses canais que nós carregamos. E aí nós poderemos também
dizer que quanto mais no centro do nosso psiquismo, se é que nós podemos colocar um ponto neste centro, eu preferiria até dizer o acontecimento espiritual da individualidade. Porque não tem um ponto. Nós é que temos que pontificar, porque a nossa psicologia é muito linear ainda. Temos que botar uma coisa em determinado lugar para entendermos. Porque este elemento está numa... loucura. Tornando cada vez mais efetivas, a ponto de, na zona física, termos a densidade máxima de todo esse processo, que é a zona material. Com isso, nós já podemos fazer um pequeno estudo dessa área. Aqui, o self, colocamos com este nome. Se quiserem, tem outros termos. O Deus é nós, o Cristo é nós, a fagulha divina. Para nós, esta zona representa uma tela por onde o campo divino se comunica conosco e nos dá o combustível necessário para a nossa existência eterna. Vamos ver se a gente divide um pouco mais essas palavras. O que é que queríamos dizer com isso? Que aqui nós teríamos a ressonância divina no homem, mas as elaborações desta área são de tal ordem que aqui na zona física da nossa vivência cotidiana nós não percebemos. Que esta zona física é tão pobre que, segundo alguns instrutores, dizem que nós só arrecadamos do meio em que vivemos 5% das possibilidades, através dos nossos 5 sentidos e através também do 6º sentido, aquela percepção específica que nós chamamos extra, umas percepções ótimas, onde a mediunidade está, aquelas coisas todas que vocês já sabem, não vamos falar nisso, que vocês são ótimos e sabem dessas coisas todas. Então nós teríamos aqui a ressonância de Deus em nós, através daquilo que o nosso Kardec chamou fluido universal, que o fluido universal, para nós, deve ser constituído numa multiplicidade imensa de dimensões, inclusive a dimensão divina, onde nós estamos mergulhados dentro dela, o Deus imanente. Nós estamos dentro de Deus, e Ele está com a sua ressonância em nós. Aqui jamais seria um pedaço de Deus, mas assim a ressonância das suas energias. Não pode ser isto um panteísmo. Como a substância é única, caminhamos para um monismo edificante. Assim, nós teríamos nesta área o Deus em nós. Nós não sabemos o que é isto. Os cultores, instrutores mais adequados, mais eficientes nos mergulhos da mente humana, a TVP, Terapia de Vivências Passadas, que queremos dizer, tem aplicações muito reduzidas, às vezes eficiente, é claro, mas com reduções. Nós não conseguimos, jamais, por uma maior que seja a penetração nesses arraiais, podemos chegar até aqui no máximo. Aqui é uma zona inatingível. É o grande eu, é a grande individualidade, onde nós somos únicos. Mas gostaríamos também de fazer aqui uma ligeira abertura. Existe uma série de mandalas, uma série de discos, uma série de informações que o homem vive dentro de duas polaridades.
que é aquela dos tal dos chineses que todo mundo conhece. A polaridade do tal dos chineses. De um lado, nós temos o positivo, do outro o negativo. De um lado, nós temos o masculino, do outro o feminino. Mas dentro de cada um desses departamentos, tem um pedacinho do outro lá dentro. Isto trouxe confusões, ainda para muitas escolas, sobre as almas gêmeas. Não existe alma gêmea. Tem sim almas algemadas, mas gêmea não tem, com as suas polaridades, porque cada um é dono de si, cada um sabe procurar o processo da sua condição específica. Então, este grande eu é nosso. A seguir, nós temos aqui o que nós chamamos de inconsciente passado ou arcaico. Todos os nossos arquivos do rosário reencarnatório aí se encontram. Não é propriamente um arquivo, como se fosse assim, um livrozinho dentro de uma biblioteca. Não é isto. São condições vibratórias que formam eficiências vibratórias, fontes vibratórias, aptidões, onde estes elementos, com as suas energias irradiantes, vão caminhando por esses campos até chegar no campo físico da vitalização espiritual da zona material. Queremos dizer com isso que não é que o espírito se projete integralmente aqui, porque isso aqui é muito limitado, mas ele dá a vitalização necessária para este caminho da etapa reencarnatória de um determinado ser. Então aqui nós não temos o inconsciente passado, mas temos as difusões das suas energias vitalizantes, que é o que começa, por exemplo, como é que nós podemos ter um organismo bem organizado, com esses 60 trilhões de células, trabalhando tudo certinho, direitinho, se não fosse a informação da telegrafia do espírito, desta zona que foi passando pelos filtros, chegando no perispírito e se comunicando com o corpo físico. Então nós temos aqui a telegrafia do espírito, depois dessas dimensões, dessas adaptações, dessas transduções, dessas filtragens para a chegada da periferia. Então, neste setor, nós temos as grandes estrelas da nossa alma, como também temos as nossas sombras. Queremos chamar a atenção disto, porque o nosso Freud, quando iniciou o seu processo, que fez grandes coisas, um grande mestre para a época, embora ficasse numa posição muito intelectiva, querendo explicar tudo nesta zona, se bem que ele desconfiasse disso tudo, eu não tenho dúvida nenhuma, ele colocou as sombras da alma como um porão de calamidades. Tanto que ele dizia, o nosso subconsciente ou inconsciente é um porão de calamidades. Porque o que chegava na periferia era o pesado, o negativo, a parte psicossomática, digamos assim. Os elementos, as posições clínicas, vamos botar, os sintomas, essa coisa toda. Mas o Jung foi um pouco maior do que ele. Porque o Jung, ao fazer o seu inconsciente coletivo, que, aliás, esse consciente coletivo do Jung somente saiu quando Jung estudou toda a psicologia e a teologia oriental. Ele tem um livro muito interessante junto com o William, que foi um grande sinólogo, que é O Segredo da Flor de Ouro, onde ele mostra muitas coisas, e o Jung estudou muito mitos, mandalas, uma série de coisas interessantes do passado, colocando neste elemento que nós chamamos inconsciente passado, que ele chamava de inconsciente coletivo. Esse esquema que está aí não é igual ao sistema do Jung. O modelo dele é diferente,
mas nós estamos chamando apenas a atenção de alguma coisa parecida com o outro modelo. Com esta condição, o Jung teve uma perceptibilidade notável, porque de um lado ele viu as sombras do inconsciente coletivo e do outro ele viu as estrelas. E nós achamos que estes elementos que estão aqui assim, até tão bonitinho, né? Tudo cheio de coresinhas, etc. Esse camarada, eu gostei muito desse pintor. Um sujeito é artista, né, para fazer as coisas. Esses elementos nós chamamos de núcleos em potenciação da alma, em substituição aos arquétipos junguistas. Substituição ficou um termo forte, que parece que eu quero passar na frente do mestre. E o Jung eu amo com uma profundidade muito grande. Se um homem pode amar outro, principalmente um espírito, é muito fácil. Eu estou nessa. Então, o Jung dizia, nós temos sombras da alma. Temos. Que sombras da alma são essas? Até bem pouco tempo nós colocávamos dentro da doutrina espírita a sombra da alma, tipo, o passado. Isto é karma. Que, aliás, karma tem positivo e negativo. É uma zona reacionária. Mas queríamos chamar a atenção de uma coisa muito interessante que os espíritos estão nos fornecendo. E, inclusive, a Joana de Ângeles. E tem alguma coisa nos livros dela, que eu não me lembro, mas eu acho que em Amor, Imbatível Amor, que ela fala de duas vertentes das sombras da alma. Uma sombra, ou várias sombras, dos nossos pretéritos negativos, das nossas peraltices e, às vezes, coisas muito piores. Até crimes, formando aqui um componente de sombras que nós temos que um dia clarear tudo isso. Mas tem a sombra da alma que nós trazemos como espírito primitivo, que são as heranças dos instintos que vieram através da formação da geologia do espírito, que passou pelos reinos da natureza e chegou na espécie hominal. Quando falamos nisso, não queremos dizer que nós fomos uma pedra, que nós fomos determinada planta, fomos determinado animal para chegar na faixa hominal. Não é isso. Mas que a energética espiritual, a pouco e pouco, dentro das formas que foi adquirindo, dentro das experiências que foi adquirindo, nos reinos da natureza, chegou à faixa hominal, com o processo de conscientização e de grandes aberturas. Uma vez, isso é para dar uma aliviadazinha, uma vez, nós estávamos num ambiente ótimo, seleto quanto este, e o indivíduo brigou comigo de saída. Levantou e disse, eu não admito, espírito é só na faixa humana. O senhor falou que o espírito está começando lá de baixo. Não, ele não começa. Lá de baixo é outra coisa. Aqui em cima, só na faixa humana que é espírito. E eu vi que o indivíduo estava com todo o vigor e dono da situação. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou sair dessa? Vocês sabem que eu sou baiano. E eu dei uma baianice em cima disso. Não foi baianada, foi baianice. E aí eu disse, o que é que o senhor deseja? Ele disse, eu desejo que pode ser qualquer coisa, menos espírito. Eu digo, então já vamos chamar os outros de outra coisa. Ele disse, qual é a outra coisa? Eu disse, espiritoide. O que é que vocês acham? Que vai ser espírito, mas não é. É um pretenso espírito. O indivíduo disse, também, e aí sentou. Eu aí disse, também, está tudo ótimo. E ninguém vai brigar. Então o espiritoide vai chegar à faixa humana como espírito. E aí nós carregamos este processo. Por que núcleos em potenciação da alma? Porque nós achamos que isso é dinâmico, não para. O arquétipo do Jung, inicialmente, tinha um sentido mais fixista, porque ele colocou isso numa herança recessiva. E ficou assim uma espécie mais fixista. Não tanto, mas dava uma ideia de fixismo.
E nós achamos, então, que núcleos em potenciação quer dizer, está uma dinâmica constante desse processo. Tanto que os elementos daqui, nas suas gravações de todo o pretérito, nós temos as aptidões adquiridas como um facho quase que unificado. Isto quer dizer que a nossa posição primitiva, à medida que nós vamos avançando, ela vai se neutralizando e vai se sublimando. Então nós vamos, um dia não há jeito, todo mundo vai ser santo. Não sei se canonizado essa coisa, mas vai ser santo. A pulso pela evolução. Cada um evolui ao seu modo, dentro das condições, etc. Então, esses núcleos em potenciação da alma seriam dinâmicos, porque eles, núcleos, vão se contornando, transformando o instinto que é básico na formação, na substância mais evoluída das coisas. Tanto que nas regressões tem limites. Eu observei muito isso nas nossas pesquisas dessas reuniões de esclarecimento espiritual, quando nós fazíamos regressões em espíritos, porque às vezes eles precisavam, determinados espíritos chegam num ponto que para, não dá mais para chegar, porque apaga uma série de um passado instintivo animal e fica somente daí para adiante, porque senão nós teríamos aqui dentro o espírito de quê? O espírito dos vírus, das amebas, dos poríferos, dos celenterados, dos invertebrados, disso tudo. Espera aí, o espiritoide foi transformando lentamente em espírito. E aqui para cá, nós vamos se transformar em anjos. Porque se os anjos tivessem que se lembrar de um passado retrógrado, imenso, com as suas dificuldades, sofriam. Então, desaparece aquele componente emocional para transformar num componente de fraternidade e afetividade, que no começo é o impulso emocional. E aqui nós vamos passar mais rápido, porque os companheiros já deram bastante informações. Mas esse inconsciente atual, por que é que chamamos isso atual ou presente? Porque a maioria das fenomenologias que se passam no inconsciente dentro de uma reencarnação, eles disparam daqui e vêm aqui. Chega aqui, faz uma transformação que eu não sei o que é. Digamos assim, tem liquidificador, hein? Tem um liquidificador mental, um liquidificador espiritual, é uma espécie assim de uma liquidificação. Isso é para dar uma espécie de informação, eu não sei, não tem palavra para isso não. Eu sou atrasado mesmo, desculpem, meio perturbado também. Então, esses elementos que estão aqui, eles fazem uma série de coisas. Vamos dar um exemplo. O indivíduo sofre aqui uma injúria qualquer. Ele sofre um processo, está no trânsito, bate, atende umas pessoas, e depois que tudo está resolvido, inclusive o processo policial, que isso é importante hoje, o que é que ali acontece? Senta, para e diz que as pernas estão bambas e que vai entrar em síncope. Uns não entram não, mas ficam só com a perna bamba. É que a emoção inicial dispara, vem para aqui, aqui faz um processo de volta e vem uma reação depressiva pequena. Reacional não chega a ser uma reação depressiva. Mas tudo isso é nesta faixa, porque é uma faixa imediatista para estes processos que esta zona exige funcionalmente, mas que nós não passamos a compreendê-la. Está andando um negócio rápido, né? Já tem quase meia hora, que coisa louca. Esse elemento que está aqui, vamos colocar o corpo mental. Eu não sei nada dele. Se vocês quiserem saber qualquer coisa, pergunte a André Luiz. Ele diz que é a zona por onde o perispírito toma o seu alicerce, e nós pensamos que o perispírito é uma irradiação do espírito. Mas
nas suas redes, ele contém, absorve os elementos do fluido universal daquele orbe onde ele se encontra. E aí nós temos perispírito mais denso, menos denso, de acordo com a evolução do espírito. Tanto que o nosso Kardec fala uma coisa muito interessante no final quase do livro, quando ele faz uma pergunta aos imortais, e os imortais respondem: não, quando o indivíduo sai daqui, que vai para um outro orbe, ele larga o perispírito aqui e vai pegar o outro lá e fazer outro novo. Ele não larga o esqueleto da irradiação espiritual, que é o perispírito, mas larga, sim, o fluido universal local. Por que estamos chamando a atenção disso? Porque nos processos de encarnação e desencarnação, há grandes modificações desta área. Vocês procurem no André Luiz e Mensageiros da Luz. Mensageiros da Luz, eu acho que é, né? Hein? Missionários. Eu vi que o negócio estava meio fora, né? O termo é Missionários da Luz. A reencarnação do Sigismundo. E o Sigismundo mostra como é que as coisas se passam nesta área. E a modificação perispiritual é grande, porque ele se torna um ovoide antes de fazer a coisa. Mas isso é um estudo maior, etc., e que eu acho que nós vamos ficar só nesse esquema, porque tinha uma porção deles, mas nós vamos ficar nesse, porque deram 5 minutos finais. Você já viu que gente rancorosa. Nós vamos falar com a Marlene para o próximo, ela vai dar mais umas pontinhas para a gente. Então, o perispírito sofre modificações na encarnação e desencarnação. E esse duplo etérico é uma zona de vibração muito grande, tem uma informação do André Luiz muito boa, são emanações neuropsíquicas, quer dizer, não vem propriamente da zona espiritual, nem faz parte desta imortalidade, nem este caminho do si, que sempre vai procurar o self. Que o processo evolutivo é este. Então, nesta contingência, este elemento aqui é uma zona altamente vibratória que os médiuns utilizam para a transferência de energias através do amor. Quando os dois têm essa receptividade boa, porque o indivíduo que está tomando um passo precisa ter tanta receptividade quanto o outro que está dando. De maneira que é uma transferência entre amores, de uma maneira diferente outra. Como se a gente faz as transferências pelo abraço, a gente faz transferências através de beijos. Espera aí, beijos e tem beijões. De maneira que esses passes aí, cuidado vocês, que eles estão atentos, vão sair daqui e disse que eu disse que tem que dar beijo, porque é passe para dar energia. Cuidado. E a zona física aqui com uma série de coisas. Então, este elemento aqui é usado também nas formações dos trabalhos mediúnicos, dos trabalhos de materialização. Não que este elemento aqui seja aquele que vai dar o ectoplasma total. Não é isto. Mas entra na formação do mesmo. Como nós temos ainda, tem aquele 5 minutos que ainda tem, ainda dá mais 5, então vamos passar para outra. Aqui agora nós vamos, não de avião, vamos de foguete. Aqui a glândula pineal. Todo esse elemento que chega na periferia do corpo físico, esta glândula que está aqui, é uma das glândulas notáveis hoje. Se conhece muito pouca coisa, mas já está se sabendo que tem muita coisa que ela intervém. Tanto que nós fizemos esse esquema, ela nas suas irradiações, dominando, orientando toda a cadeia glandular e inclusive o sistema simpático e parasimpático, nesta informação. Então, pode passar para outra. Então, esses elementos todos são imensos para um trabalho com toda aquela cadeia que vai se formando. Isso aqui seria a glândula pineal, depois dos elementos transformados e adaptados para passar para a córtex cerebral, para dar a condição de percepção nossa, intelectiva. De maneira que aqui na base do cérebro se dão as grandes transformações, inclusive dos impactos mediúnicos, das forças que vêm de fora,
que são aqui transformadas, e esta glândula entra muito neste processo. É a glândula da vida, uma glândula biológica, e se vocês querem mais detalhes, nós queremos recomendar as informações muito preciosas de Dr. Sérgio Felipe, que está estudando isso com muito detalhe. E tem coisas interessantíssimas, que essa glândula aqui, no centro, tem um componente de cristais de apatita. Então, esses cristais dão as transformações, como todo cristal, dá as transformações e modificações e refrações das energias. Isso é outra conversa, não é mais comigo, é com ele, e vocês peguem ele de qualquer jeito, que ele está por aí. Outra. Aqui uma célula, que é uma grande usina celular. Aqui o núcleo, mostrando aqui, ó, aquela cadeia imensa dos cromossomos, que formam o ADN, ou DNA. Aqui um pedacinho dele. Já se falou hoje muito sobre DNA, inclusive as suas informações como proteínas, as proteínas dos genes, e tem coisas interessantíssimas nessa área de clonagem. Outra. E 5 minutos estão aflitivos, né? Eu pelo menos estou. Você já viu um baiano querendo falar e não consegue depois que o motor pegou? Está demais. Aqui um outro elemento mostrando, ó. Mostrando aqui, ó. Outra focalização de todos nossos canais. Olha, o inconsciente puro, o atual, ou o self, o inconsciente passado, com todos os elementos, todos aqueles que vocês já viram, chegando aqui até periferia. Quer levantar um pouco? Esse de baixo, por favor? Mas pode levantar bem. Aqui dá uma ideia como o núcleo de potenciação se perde no mundo do gene cromossomial. Aos poucos vai passando por todas essas energéticas intermediárias, tendo o perispírito, e vocês viram o que se estudou hoje sobre o perispírito, os centros de força, aqueles relés, eu sei lá se é relé, mas deve ser uma coisa muito importante, que transformam as energias de filtragem e chegarem aqui nessa periferia, na molécula do ADN do corpo físico. Ainda tem mais? Essa termina nessa, porque a outra, se mostrar, eu preciso de meia hora, e aí me jogam fora de qualquer jeito. Bom, pode ser essa daí, a última. Essa que está aí. Isso aqui é a microscopia eletrônica das 4 bases do ADN. Aquelas que você já sabe, todo mundo sabe hoje, toda a revista dá adenina, citosina, e tudo aquilo, e o resto, todas aquelas purinas, pirimidina. Mas vocês veem que isso é em arco. Será que isto funciona como uma lente atratora para puxar o perispírito que precisa disso? Com todas essas células totipotentes que estão em formação na embriogênese? Quem disse isso, numa entrevista notável, que saiu na Folha Espírita, e se não me engano também na RI, de julho do ano passado, é com o Sérgio Felipe. De maneira que vocês peguem este camarada hoje de qualquer jeito, para ele explicar alguma coisa que não podemos explicar. Companheiros, nós queremos dar a fase final, não passar do horário. Nós compreendemos que tem que ser assim. Um estudo desta natureza é um estudo para chamar a atenção e mostrar da possibilidade que a ciência tem em se jogar no mundo físico. E quanto à doutrina espírita, está dando uma cobertura. Eu falo modelo espírita, doutrina espírita, num sentido de universalidade e holístico. E hoje na rádio, que nós demos uma entrevista, isso é para nós terminarmos, nós dissemos uma coisa que não nos afastamos. Nem tudo é da doutrina espírita e do espiritismo, mas o espiritismo está em tudo. Muita paz.